Com primeira Ieronan, fala João, John no inglês, João, português, Juan no espanhol, mas não deveria fazer isso com o nome próprio de uma pessoa, não? O nome em hebraico é Ieronan, Ieronan 2:23, capítulo 2, versículo 23. Né? Eu estou tentando ajudar-vos, cobrar de vocês uma coisa que é doutrina, é real, é uma realidade no mundo. Albert Einstein, seu nome, se ele saiu da Alemanha para os Estados Unidos, não alterou. Judeu. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, ele vive em Israel, mas todo dia o noticiário aqui do Brasil fala da guerra de Gaza, cita o primeiro-ministro, mas não altera o nome dele. Ele tem apelido, Bibi, né? O Bibi. Mas o nome é nome. É Benjamin Netanyahu. E assim, se o John Biden vier aqui no Brasil, ninguém vai se atrever a chamar o nome dele de Colgate. Ou inventar um outro. Não, você é John F. Kennedy. Não, John F. Kennedy tinha seu nome. John Biden tem seu nome. Cada um tem seu nome, né? Você tem seu nome. Não pode transliterar, mudar, né? Eu leio o versículo 23, Ieronan, vou falar João, né? Capítulo 2, versículo 23 diz: todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Né? Eu devo seguir nesse assunto da divindade sobre Deus, os três atributos de Deus, como vimos em Efésios 4, né? Há um só Deus. E esse um só Deus, ele é sobre todos. Aí é o ofício, o atributo de Pai. É em meio a todos. Aí foi quando ele condesceu-se no ventre de Maria, manifestado aqui em forma humana, Emmanuel, Deus conosco. Né? E o terceiro atributo em todos os escolhidos, em todos os filhos e filhas do Criador. Aí é o atributo de Espírito Santo, como Mateus 28:19 diz: portanto, ide por todas as nações, batizando-as em nome, singular, 4 letras, N-O-M-E, não é nomes no plural. Por isso que não há 2 pessoas, 3 pessoas na divindade. Há uma só pessoa porque ele tem só um nome, batizando em nome. Abba, Ben, Roa, HaKodesh, Pai, Filho e Espírito Santo. E são atributos, ofícios, títulos, né? Os títulos de Deus. Né? Aí você diz, mas e a Trindade? As 3 pessoas distintas. Bem, isso aí é regalo, presente do cristianismo, de Constantino, imperador romano, sua mãe Helena, né? Concílio Católico Romano, no ano 325, em Nicéia. Isso aí é um presente católico. Aí de lambuja, de gorjeta, a Igreja Católica te dá o nome Senhor Jesus Cristo. Outro presente romano. Hoje, enquanto eu estou pregando aqui, os que creem na Trindade estão perdidos. E os que creem em Jesus, aí inclui bramitas e cacuístas, também estão perdidos. Né? Porque no latim, sus é suíno, porco. No hebraico é cavalo. Nós não somos, nunca seremos salvos pelo Deus porco ou Deus cavalo. A salvação é através do nome que salva em hebraico,
tem que ter o trigrama, né? Yud, Rei, Vav. E o pai tem o tetragrama, né? Yehová, Yud, Rei, Vav, Rei. E o filho tem um trigrama, Yud, Rei, Vav, Yehoshua. Está lá no Velho Testamento, lá, o 6º livro da Bíblia, não é Josué, não tem a letra J. No hebraico, na língua hebraica, no idioma hebraico, no alfabeto hebraico. Não tem. O pai da letra J é Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Católica, já estava na Alemanha em 1515, a Reforma Protestante veio em 1517, quando o catolicismo viu que ia perder todo mundo para o protestantismo de Lutero, deu um jeito de dar uma guinada ali, ó, deu uma guinada daquela, mudou a fonética do I para o J, trouxe o nome de Jesus, que faz 500 anos, esse ano 2024, pronto, todo mundo voltou para Arapuca, só achou que ia sair em 1517, já em 1524 a Igreja Católica Romana traz todo mundo para a Arapuca dela. Então as pessoas saíram do espeto e caíram na brasa. Ninguém está salvo aí crendo em Trindade. Enquanto eu prego aqui, ninguém está salvo crendo em Jesus. Esse não é o nome do Salvador. O nome do Salvador é Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, né? Que quer dizer Yehová salva. E eu tenho aqui a forma que escreve o nome em hebraico. É assim, ó. É assim que escreve. Aqui, ó. O Yud, Rei, o Vav, o trigrama. Né? Aí tem o Chá. O Chá quer dizer Ixá, né? Salvar. Né? Antes o nome dele era Rocheia, né? A gente fala Oséias, aqui as Bíblias deram Oséias, embora nenhuma Bíblia deu Oséias, deu Josué, né? Erro dos tradutores. E Rocheia, Oséias quer dizer salvação. Filho de Num, sucessor de Moisés, não é Josué, é Rocheia, Oséias. E quando Moisés adiciona o Yud, fica Yehoshua, né? Simplesmente fica Yehoshua. Bereshit, Gênesis, Shemonte, Êxodo, Devarim, Deuteronômio, né? Bamidbar, Números, Vaikra, Levítico. O 6º livro é Yehoshua. Dá para entender que em hebraico, escrever Yehoshua está aqui, ó. A menorzinha aqui é o Yud, Rei, Vav. É o nome do filho no Novo Testamento. Por esse nome, hoje, vamos chegar ao céu, ao paraíso, às regiões celestiais. Com o nome Jesus, no século XX, quando William Branham estava vivo, Deus tolerou e salvou, né? E Lutero batizava em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, na Trindade, 3 pessoas distintas. William Branham batizava em nome de Jesus Cristo. Mas hoje, tanto Martinho Lutero está errado, hoje, mas lá ninguém poderia corrigir ele. E hoje o William Branham, o batismo dele não vale. Né? As pessoas estão perguntando, o batismo de William Branham em nome de Jesus vale? A forma batismal é falsa? É claro que é falsa, gente. Não existe a letra J no hebraico. É Yud, Rei, Vav e o Chá. Yehoshua. Não tem ninguém batizado dessa forma, não. Isso aí é obra da Igreja Católica. Eu saí do espeto e caí na brasa. Né? Vim para dentro da Arapuca, das prisões do catolicismo. Né? Então são 3 ofícios, atributos. Mas tem um nome, né, no singular, batizando em nome, singular. Aí já mostra que é uma pessoa. Né? É um único Deus. Né? Porém, existe o Pai e existe o Filho. O façamos, está bem explicado aí. E o pastor Luiz Mendes, que é unicista, ou da unicidade, né? O façamos
que ele não quis responder naquele debate, com o pastor evangélico Joaquim de Andrade. Ele perguntou, Deus não estava sozinho na criação, com quem ele estava? Já que ele falou, façamos. Ele dá uma desdobrada, porque já é um teólogo, o pastor Luiz Mendes, tem um diploma de bacharel de teologia, ele dá uma desdobrada, ali é um teólogo, o pastor Joaquim de Andrade, gladiando, lutando, combatendo outro teólogo, o pastor Luiz Mendes, briga de teólogo. O que vai sair daí? Vai sair alguma revelação? Vai descer alguma coluna de fogo? Desceu alguma coluna de fogo naquele debate? Agora fica o lado evangélico dizendo que ganhou, os pastores aí, o Luiz Cláudio lá de São Luís, apoiando o Luiz Mendes, porque eles querem ganhar a gente é ganhar dízimo, né? Encher os tabernáculos de gente. Aí é virar dizimista, ofertante, né? Mas vamos nos convir. O debate que o William Branham foi lá em Houston, Texas, né? Houston, Texas, onde a coluna de fogo desceu para confirmar o William Branham. William Branham, acho que era a 7ª série, não tinha teologia. E nem depois da revelação, o Branham foi entrar num curso teológico. Igual o Luiz Mendes é formado em faculdades, depois de já ter virado pastor bramita, ou seja, é negar a mensagem de William Branham, que já não salva, mas está negando. É pisar na mensagem de William Branham, ir para uma faculdade fazer teologia, coisa que William Branham condenou. Então, vocês estão cegos, vão continuar cegos. Vocês, bramitas de Araçatuba e Brasil, que são fanáticos, né? Seguidores do pastor Luiz Mendes, vocês estão seguindo um bacharel em teologia, né? E como vocês fariam com Kefas, Pedro, Iacove, Tiago, e Ronan, João, os pescadores, nomes indoutos, sem letras, né? Mas tinha Roa Hakodesh, o Espírito de Deus, né? Mas Paulo foi formado aos pés do mestre Gamaliel. Mas Paulo não conhecia o Machia, nem a Querilã, a comunidade, nem a Kenessian, as congregações, né, de Yehoshua Machia. E quando ele é derrubado ali, em Atos 9, Atos 26, 14, em uma língua hebraica, um ser chamado Yehoshua falou com ele: por que, Saul, tu me persegues, Saul, Saul? Depois ele vai escrever em Filipenses que o que ele aprendeu do judaísmo ele considerou esterco, fezes. Teve que zerar, desaprender. A trajetória de Saul, de Paulo, é diferente do pastor Luiz Mendes. Paulo zera, considera esterco, fezes, por causa do magia. O Luiz Mendes conhece a mensagem do Mombrano, vai fazer faculdade de bacharel em teologia. É o contrário, gente, não dá para ver isso, não. Será que vocês estão tão perdidos que não dá para separar as coisas? Então, façamos. Gênesis 1, 26. E eu e o Pai somos um, mas não é igual esse dedo aqui, não. William Branham diz que existe o Pai e existe o Filho. Tem mensagem William Branham diz que primeiro era o Pai, um, depois veio o outro, né, o Filho. Eu vou ler agora aqui Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Né? E ele é a imagem do Deus invisível. Então tem o Deus invisível, e Deus se tornou visível através do Filho. A sabedoria que Salomão diz em Provérbios lá que já existia. Desde a antiguidade, né? Desde a eternidade. O primogênito de toda a criatura. E o Apocalipse diz que ele é o princípio da criação do Pai, né? O Filho unigênito. E o Pai gerou, né? Sem deusa! Que Deus não tem uma deusa! Os anjos não têm anjas! E como Deus conseguiu criar Adão lá no 6º dia, sem umbigo, né? Como diz William Branham, sem mãe, assim também na eternidade ele gerou
um filho unigênito, é o único, né? E fez dele o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Evangelho de Ioanã, João 1:12. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui é coisas de outra dimensões, né? Porque em Efésios, Paulo diz que não lutamos contra a carne e o sangue, sim contra as potestades, principados, mas aqui diz que ele criou tronos, soberanias. Tudo, presta atenção, tudo foi criado por ele e para ele. Mas lá em Mateus 19, foram fazer a pergunta ao filho, Yehoshua, sobre por que Moisés autorizou dar carta de divórcio. Ele diz, por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio, olha o que Yehoshua vai dizer, o Criador criou um casal, homem e mulher. E os dois se tornou em uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que ele fala do Criador. Quem é esse Criador aí? O Filho criou? Sim, está escrito aqui. Tudo foi criado por ele e para ele. Mas antes do Filho vir a existir na eternidade, existia e existe o Pai. Não podemos negar isso. Foi o que eu li aqui. Não podemos ir para a doutrina do unicismo. Só Jesus, Deus igual esse dedo aqui, ó. Não. Eu tenho uma mensagem, Mambrano fala. Eram dois. Primeiro era o Pai, depois veio o Filho. E o façamos, ele estava com o Filho. E eu e o Pai somos. Somos é plural. Somos um. Um quê? Um Deus, um único Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai e o Espírito Santo é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Porque João 4:24 diz que Deus é Espírito. E Efésios 4 diz que só há um só Espírito. E que Espírito é esse que Paulo está dizendo? O Espírito Santo, que engravidou Maria. O pai de Yehoshua, no ventre de Maria, lá, colocou o óvulo fecundado, sem sensação sexual. Ela era virgem, sem a participação de José. José não deu o Gênesis, o carpinteiro, mas o pai colocou, ela autorizou, cumpre minha vontade, meu senhor, eu sou tua serva. Quem engravidou ali, fez a sombra, engravidou foi Roa HaKodesh, o Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Pai não são duas pessoas distintas. É o mesmo Espírito. Há um só Espírito. É o Deus invisível. É Jeová. É aquele que tem a imortalidade. É aquele que olho humano nunca viu e nunca verá. Que mora na luz inacessível aos homens. Mas já na eternidade, não fica pensando que o Filho manifestou o Pai só na terra. O Filho já era a imagem do Pai, a imagem do Deus invisível já na eternidade. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então há o Criador, o Melquisedeque, que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio e fim de dias. Esse é o eterno, Yud Rei, Vav Rei, Yehová. E qual a primeira coisa que ele faz na eternidade? Que ele gera lá um filho. O William Branham fala assim que houve um tempo que Deus não era Deus porque não tinha nada para adorar ele. Aí o William Branham fala assim, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Eu vou dar uma modificadinha nessa expressão.
Eu sei que a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, mas se tratando do eterno, ele é Deus, mas ele não é objeto, ele é um ser. Um ser que se manifesta nas formas de Pai, atributo, ofício, manifestação, Filho, e Roa, Hakodesh, Espírito Santo. Aí o Branhamista vai dizer assim para mim, eu prego isso, que o William Branham pregou, o pastor Luiz Mendes prega isso. Não, o pastor Luiz é um unicista. Se ele diz que é unicista, ele é só Jesus. Porque o William Branham diz, eu não sou unicista. Aqui na mensagem de adoção, primeira parte, confronto entre Efésios e Josué. E também o Joaquim Bueno mostrou a foto de William Branham com a coluna de fogo. O Luiz Mendes que não tem nada a ver com aquilo. Então você é do Tabernáculo da Fé, e o profeta, ele não fala profeta William Marion Branham, ele fala falso profeta William Marion Branham. O Luiz Mendes fez de conta que não tem nada a ver com o William Branham. Ele já negou também o William Branham, está negando tudo. Está negando tudo para quê? Para criar um império. Para querer virar um Joaquim Gonçalves no Brasil. Quem vai ser o Joaquim Gonçalves no Brasil? O César? O Vanderlei? O Febrônio? O Luiz Mendes? O Adilto Souza Sena de São Paulo? O Weber do Rio de Janeiro? O brahmismo. O movimento está morto, falido. Se alguém me perguntar, que você tem a ver com o Tabernáculo da Fé, eu vou dizer, eu saí do Tabernáculo em fevereiro de 2012. Eu não tenho nada a ver com o Tabernáculo desde 2012. Embora o Luiz Mendes, que não tem nada a ver com o Tabernáculo da Fé, mas ele é Tabernáculo aí, Araçatuba. Ele usa, com o marabarismo dele, a mensagem de William Branham para fazer número de gente, pagadores de dízimo, dizimistas e ofertantes. Eu é que não tenho nada a ver com o Tabernáculo da Fé. Já saí de lá em 2012. Mas você foi seguir o Cacô? Sim. Eu fui seguir o Cacô. Fiquei lá 10 anos. Era apóstolo dele. Mas quando vi que o irmão Branham cortou 112 referências do sétimo selo, do 261 ao 373, eu mostrei para o Cacu e fui expulso. E eu não tenho que voltar ao Tabernáculo da Fé, ao Abatista. Cheguei lá em 88. Ou a Assembleia de Deus, cheguei lá em 89, saí em 95. Ou o Tabernáculo da Fé, cheguei lá em 95, saí em 2012. E o cacuísmo, para mim, não tem volta. Não, são pontes queimadas. Lugares por onde passei, onde estava aprendendo, vendo as coisas, aprendendo, pregando e aprendendo. Mas hoje eu estou aqui pregando a palavra. Alguém diz assim, ninguém vai crer em você. Você seguiu o homem. Parece que meu marco zero é o Cacu. Eu sempre tenho dito que meu marco zero é a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia com 15 anos de idade em 88. Eu estou com 51 anos. Há 35 anos estudo a Bíblia. Em 88 na Batista. Eu não abandonei a Bíblia. Tanto que aqui agora eu estou só, mas estou pregando a palavra, do jeito que a palavra é. Mas você seguiu o homem, você quer trazer uma nova mensagem. Eu não sou profeta. Você acha que eu quero trazer uma nova mensagem? Eu não sou profeta. Ninguém vai crer em você. O William Branham é o profeta da era. A era de Laodiceia já tem a sua mensagem, seu mensageiro. A mensagem, o mensageiro é um. Você fica fazendo cálculo aí da era de Laodiceia, dizendo que vem um mensageiro no final da era. Eu estou dizendo que o irmão Branham falou, não é invenção minha. Referência 271 da mensagem. Senhores, é esse o tempo. O mensageiro vem no final da era. É o que o William Branham diz. Corta a era, 118 anos. Dá 59 anos. Esse ano faz 59 anos que o William Branham morreu. É a metade da era da Laodiceia. Então tem que vir um mensageiro. Aí a pergunta cabe? Há lugar para uma nova mensagem, uma nova revelação? Aqui agora, para mim, a única doutrina, revelação, mensagem, que é a palavra evangelho, quer dizer boas novas, é uma mensagem.
A única mensagem que cabe aqui agora, que pode entrar aqui agora, é a de Paulo. A sã doutrina. Eu já preguei mais de 200 pontos. Por quê? Porque ninguém prega que a mulher tem que lavar os pés em casa dos homens, dos santos, dos kadosh. Ninguém prega que a mulher... Isso é 1 Timóteo 5,10. Ninguém prega que a mulher tem que colocar o véu em público. No ônibus, no supermercado, no centro da cidade. 1 Coríntios 11,10. É sinal dos anjos. E o véu na cabeça mostra que ela está debaixo da autoridade do marido. Ninguém prega o ósculo santo. Romanos 16,16. Ninguém está pregando batismo em nome de Yehoshua, Mashiach. Então, já que ninguém está pregando o evangelho de Paulo em sua totalidade, eu acredito que cabe sim nessa hora aqui. Mesmo depois da mensagem de Mombrana, cabe sim, dá para entrar, tem lugar, porque é algo que está escrito, gente. E ninguém prega, ninguém... Quem é que está mostrando que Paulo diz que o dízimo é só para os levitas, os cohen, os sacerdotes? Hebreus 7, versículo 5. E que Yehoshua, Hebreus 7, 14, era da tribo de Judá. E que Paulo, Filipenses 3, 10, era da tribo de Benjamim. Portanto, os gentios, as nações, não têm que pagar dízimo. Eu estou dizendo que cabe. Tem lugar, sim. Sempre tem lugar. Enquanto o arrebatamento não aconteceu, claro que tem lugar para uma nova revelação. Tem lugar até para a túnica. A túnica aqui agora. Oh, mas um homem vai usar vestido? Deus não deu short, bermuda, camiseta, saia, esses trem rachados. Deus não deu essas roupas coladas no corpo igual linguiça calabresa toscana, não. Isso aí não é obra do alfaiate, o Criador. No princípio não foi assim, não. O Criador, Yehoshua está dizendo que há um Criador. Que Criador é esse que ele diz lá em Mateus 19? Ora, é o Pai. É o Pai que é o Criador. Porém, o Pai gerou o Filho é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, e deu autoridade para o Filho criar. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Foi criado, tudo foi criado por ele e para ele. No princípio era o verbo. A palavra, tem princípio. A palavra, o verbo estava com Yehová, né? O eterno. O eterno não tem princípio. Não tem início e não tem fim. E o verbo, a palavra, estava com Yehová, o eterno. E o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no mundo. E o verbo se fez carne. Estava no mundo e o mundo não conheceu e todas as coisas foram feitas por ele. Então, é através do Filho, a palavra, haja. E mesmo aqui na terra o Filho diz, eu não posso fazer nada se o Pai primeiro não me revelar, não me mostrar. Ele tinha poder para retirar todo mundo do túmulo, não era só o Lázaro, não. Porém, o Pai mostrou que era para retirar só o Lázaro da sepultura. Mas vem a hora em que todos os que estão na sepultura, túmulos, sepulcros, ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem ressuscitarão, porque há uma primeira ressurreição chegando. O Filho não tinha poder só para tirar Lázaro, não, mas todos os mortos. Mas há uma primeira ressurreição, os outros mortos não ressuscitam só depois do milênio, né? Para o julgamento do trono branco. Dá para aceitar isso? Você aceita que Yehoshua Mashiach é a imagem do Deus invisível? Você aceita que Yehoshua Mashiach é o primogênito de toda a criação? Você aceita que Yehoshua Mashiach criou todas as coisas? Nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, os tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele? Você aceita que ele é antes de tudo? Que ele é antes de tudo e tudo nele subsiste? E ele é a cabeça da Kenessian. Sua Bíblia fala igreja. Eu vou chamar de Kenessian porque esse negócio de igreja
tem a ver com cristianismo, catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, e das igrejas nós temos que estar fora delas agora, sair. E voltar à salvação, que vem dos Ihudim. Os judeus não deram só a religião. Yeshua Mashiach disse em Yehoná, João 4, 22, a salvação vem dos judeus. É questão de nome mesmo. Ou você crê, aceita, é batizado em nome de Yeshua Mashiach. Yeshua quer dizer Jeová salva. Ou então você continua batizado em nome de Jesus, quer dizer porco. Aí vamos ver onde você vai parar depois da morte. Não estou nem falando esses que foram batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo nos títulos, na trindade do catolicismo, que também estão super errados. Ele é o cabeça da Kenessian, aquela Querrilã, comunidade lá em Atos 2, tudo em comum. Não venha me dizer que existe essa comunidade hoje. Pode existir, tudo depende do pai e do filho. No momento eu não vejo. Você pega a igreja de Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, compara com a Universal, com a Mundial, com a Internacional, com a Assembleia de Deus, ou com qualquer tabernáculo do Luiz Mendes, Araçatuba, do Adil, na capital de São Paulo, Jair Flores, em Manaus, Sebastião Machado, em Teresina, Jonas Pimentel. Não tem nada a ver, gente. A Querrilã, aquela comunidade, reunia de casa em casa, na singeleza, simplicidade, no partir do pão, na oração. 12 apóstolos venderam as propriedades, deram aos pés dos apóstolos. 7 diáconos foram levantados para fazer essa distribuição aí dessas rendas, para que nenhum órfão ou viúva ficasse em necessidade. Depois as viúvas dos gregos reclamaram lá, murmuraram. A coisa foi corrigida. Pedro, Kefas, Jacob, Tiago, Yehoná, João, os 12 apóstolos não pegaram aquelas vendas daquelas casas e fazendas e fizeram patrimônio, igual os pastores brunamistas. Todos eles têm chácara, fazenda, padaria, com dízimo se faz, depósito de construção, com dízimo dos outros se faz. Não, esse dinheiro ficou com 7 diáconos para cuidar de órfãos e viúvas. Suprir as necessidades. Era aquilo. Tanto que Ananias e Safira vieram com a hipocrisia, e depois Kefas diz, Pedro diz, você mentiu, não ao homem, mas a Roa Hakodesh. Morreu. Morreu porque o Espírito Santo, Roa Hakodesh, é o Pai. Quem pecar contra o Pai não tem perdão. Aí há essa doutrina, pecar contra o Filho tem perdão, pecar contra o Pai tem perdão, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ora, o Espírito Santo é o Pai, é ele que engravidou Maria. Ela autorizou, ele engravidou, e Atos, que eu quero ler aqui, devo ler essa escritura para ficar claro, Atos 20 e 28 está explicando aqui. Ele era filho de Roa Hakodesh, filho do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Jeová, do Espírito do Eterno. Veja aqui Atos 20 e 28. Estai atentos, estou lendo na Bíblia aqui de Jerusalém, estai atentos a vós mesmo e todo o rebanho, nele o Espírito Santo. É o próprio Jeová, o próprio Pai. O que ele fez? Vos constituiu guardiões para apacentares a Querrilã de Deus, a Kenessian de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Filho! Quem é o Pai? É o Espírito Santo. Se pecar contra o Pai, você não tem perdão, não. Toma cuidado com essas doutrinas erradíssimas das igrejas. Então está explicado, façamos o homem e o somos, eu e o Pai somos, tudo aí é plural. Existe o Pai e existe o Filho. Somos um, porque há um só Deus. No princípio o Criador fez o próprio Filho,
Yehoshua Mashiach falando do Criador. Então existe um Criador, além de Yehoshua. Existe um Criador. O Apocalipse diz aqui, ó, você lê Apocalipse 1, Apocalipse 2, 3, ele é o princípio da criação de Deus. Como eu já li aqui, Paulo falando sobre o Mashiach em Colossenses, né? Então essa doutrina do unicismo, unicidade, trindade, e já nos dias do Mombrana já estava crendo até em 4 deuses, isso aí precisa ser derrubado. Não me venha dizer, Bramita, não, eu creio no Pai, creio no Filho. E qual é o nome do Pai? Você vai dizer que é Jeová? Qual é o nome do Filho? Bramita. Você vai dizer que é o Senhor Jesus? Você está exaltando a Igreja Católica. Você está dando louvor à Igreja Católica. Você está atribuindo, quando você adora Jesus, você está atribuindo a adoração ao romanismo, ao cristianismo. Não! Shaul, Paulo não era cristão. Nem Joséfo cita cristão na história dos hebreus do ano 70. Kefas, Pedro, Yehonan, Tiago, Yehonan, João, Jacob, Tiago, não era cristão. Isso aí é tradutores que colocou na Bíblia, como colocou Jesus. Da mesma maneira que eles colocou em Atos 16, 21, em Antioquia, foi pela primeira vez os irmãos chamados de cristãos, eles colocou Jesus na Bíblia todinha. Colocou igreja em vez de keynesiano. Saiu mudando tudo. Para hoje sua mente está doentia, contaminada pelo cristianismo. E agora você tem que sair do cristianismo, deixar de ser cristão para virar um machiânico. Crer no Mashiach. Crer na fé dos hebreus, dos helenos, dos judeus, porque a salvação não vem de Roma, não vem do Concílio de Nicéia, não vem da Alemanha com Jean-Georges Tricino, a salvação não vem de Jean-Georges Tricino que mudou a fonética do I para o J. Daí vem o nome de Jesus que faz 500 anos, esse ano 2024. Mas a salvação vem do que Kefas, Pedro, Jacob, Tiago, Yehonan pregou, e Saul, Paulo pregou, e Yehoshua. Está tudo aí, ó, manipulado pelos tradutores, os escritores, apóstolos e profetas. Não é raro os escribas, não? O autor da Bíblia está vivo, Ruach HaKodesh, para nos fazer entender. Não vamos desprezar a Bíblia, não. Não, deixa a Bíblia quieta aí, mas também não vamos pregar segundo a teologia, segundo os pais da igreja cristã, Ário, Sabélio, Tertuliano, Inácio de Antioquia, Martim Lutero. Não vamos pregar nem de acordo com o que William Branham pregou. JJ, Jeová e Jesus. Vamos pregar Jeová. Vamos pregar Yehoshua. Então, o pastor Luiz, Mendes, Adil, Jonas Pimentel, isso é tudo católico. Mas na cama, Mambrana não está vivo, gente. Mambrana diz, eu vou julgar os homens e mulheres com que eu vivi na minha geração. Para a próxima geração não tenho nada. Só disse, queima tudo que você come hoje, porque vai vir um novo dia, uma nova mensagem, uma coisa nova, não guarde para amanhã. Ele avisou. Mambrana avisou que vinha algo novo. Veio o Cacu, parecia verdade, mas não era. Não era. Dizendo que era língua desconhecida, Mambrana cortou, eliminou. Que era tenda, Mambrana cortou. Que era profeta maior do que o William Branham, Mambrana cortou lá o 316 do sétimo selo. Sai cortando tudo. Mas agora o que eu estou a vos pregar, eu não sou profeta. Mas você escreveu aí mensageiro, pregador. Mensageiro. Um correio um office boy, um contínuo Todo mundo sabe que quem prega é mensageiro. Não estou buscando título. Se eu coloquei mensageiro é pregador. Malach, o anjo quer dizer mensageiro. É que a pessoa pode ser um mensageiro de Deus ou do diabo. Depende do nome. Qual o nome de Deus? O nome que você invoca. Depende do nome que você invoca. Eu volto aqui, ó. Em 1 João. Quem é o mentiroso? 1 João 2,22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega o Mashiach. Você está pregando Cristo? Eu não preguei aqui que os gregos, os europeus gregos foram ao Oriente Médio, cruzou o mar Mediterrâneo de navio, chegou lá, encontrou Filipe e disse assim, Senhor, queremos ver Yehoshua.
Quando Filipe avisou André, e André e Filipe foram a Yehoshua, e Yehoshua não atende os gregos. E você está pregando Cristo? Cristo é grego. É um presente de grego. Você está pregando Jesus? Jesus é romano. Vem do latim. E Jesus Tricino, Jean Georges Tricino, o embaixador do Vaticano, linguístico, né, gramático, foi autorizado a mudar a fonética do I para o J. Aí colocou o nome de Jesus na boca do batista, do luterano, do presbiteriano, do metodista, do congregacional, do episcopal. Com isso, olha o que o diabo fez, conseguiu colocar o nome de Jesus na boca da Assembleia de Deus, da CCB, da Quadrangular, da Mundial, da Universal, Sara Nossa Terra, da IPDA, Deus e Amor, Brasil para aqui. Olha o que o diabo fez, conseguiu colocar o nome de Jesus na boca dos pregadores bramitas, né? Todos eles estão pregando Jesus, obra do diabo. O nome que deve estar na sua boca é Yehoshua. Se com tua boca conversares, Romanos 10, 9 e o versículo 10, que Yehoshua é o Senhor, e crer no seu coração que o Criador, e Yehoshua disse em Mateus 19, no princípio não foi assim, no princípio o Criador. Que Criador é esse? É Melquisedeque, é o eterno, é o imortal. No princípio, o Criador criou homem e mulher, macho e fêmea. Homem e mulher, os dois serão uma só carne. Ele fala de um Criador. Existe um Criador. Não existe só o Filho, existe o Pai. Existe o Pai, existe o Filho. Só que o Pai é primeiro. Né? É imortal. Né? Se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor, vai, continua confessando o porco, o suíno, Jesus, SUS. Você vai ver onde você vai parar. Mas se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor e crer no seu coração que Jeová, o eterno, o imortal, é o Melquisedeque, o ressuscitou dos mortos, aí sim você vai ser salvo. Mas você fica aí confessando Cristo, grego, Jesus, romano, você não passa de um mentiroso. Eu confesso Mashiach, Yehoshua. Yehoshua Mashiach. 1 João 2, 22, Yehonan disse, né? João 2, 22, Yehonan 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega o Mashiach? Não, eu vou continuar chamando Cristo. Vai, presente de grego. Eu vou continuar chamando de Jesus. Vai, teimoso, teimosa. O inferno é para homem teimoso, religioso. O inferno é para mulher teimosa. Vai, teimoso. Não muda não, para você ver onde você vai parar. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega o Mashiach? Os judeus esperam hoje o quê? Um Cristo? O que os judeus esperam lá? Eles crucificaram o Mashiach na cruz. Pergunta qualquer rabino judeu o que eles estão esperando. Que já veio, né? Bem, Yosef, o que aconteceu com José, filho de Jacó, Yosef, filho de Jacob, no Egito, vendido pelos seus irmãos, ódio, ele era espiritual, lá na prisão, o padeiro e o copeiro preso, na cruz, 2 ladrões, o padeiro e o copeiro, um vai se salvar e o outro vai morrer, um vai para o paraíso, um dos ladrões, o outro ladrão vai para o inferno. Não vê que Yehoshua Mashiach era bem Yosef, filho de José, quando ele vier para o milênio, bem Davi, filho de Davi, eles verão as feridas aqui, ó, do lado. Que feridas são essas? Foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mas foi para a salvação dos gentios, porque Yosef, filho de Jacó, José, filho de Jacó, casou com uma mulher gentílica. O Azenat Paniade teve uma mulher gentílica lá no Egito, o governador do Egito. Então, o tipo está se cumprindo. E eles não esperam um Cristo, os irudinhos judeus hoje, no ano 2024, eles estão falando do Mashiach. Embora o Mashiach é Yehoshua mesmo, o crucificado, o ressuscitado. Aí você nega? Não, eu quero continuar chamando ele de Cristo. Presente grego! Eu quero continuar chamando ele de Jesus. Aí é porco. Isso é seu Deus, hein? Muda, se converte.
Ou então você estará perdido. Caríssimo. E Ionan, João 4:1. Ionan diz, caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito. Esse pastor Luiz Mendes é um espírito. Malafaia é um espírito. Macedo é um espírito. Valdomiro é um espírito. Agenor Duque é um espírito. R.E. Soares é um espírito. Jimmy Swaggart é um espírito. David Alwell é um espírito. Cacô Felipe é um espírito. Todo mundo é espírito. Não tem corpo, alma e espírito. Mas Ionan diz assim, caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Eles confessam Mashiach? Esses pregadores, pastores? Na boca deles está o nome de Yehoshua? Ou é o porco, Jesus? Presente romano? Ou é Cristo, presente de grego? Que os gregos foram lá e disseram a Filipe, em João 12:21, queremos ver Yehoshua, não? E Yehoshua não atendeu. E agora, em nome grego que você vai pregar o Salvador, sendo que o Salvador, em Atos 26:14, falou em língua hebraica com Saul, Saul, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Yehoshua. Então eu vou pregar Yehoshua. Não é para pregar Jesus, mas por que na minha Bíblia, pregador mensageiro André Luiz, por que na minha Bíblia está escrito eu sou Jesus? Porque erro dos tradutores. Não precisa desprezar, queimar a Bíblia, não. Você lê lá e fala correto. Esse é o trabalho, não é tão difícil, não. Quem for apaixonado pela palavra de Deus, quem amar o Criador e roubar a Deus, quem amar a salvação, o Salvador e Yehoshua, não vai ter dificuldade nenhuma em mudar isso aí. Não, porque não temos tempo de escrever, eu nem entendo hebraico, se você quiser saber. E não temos tempo de escrever, esperar alguém vir e traduzir uma Bíblia perfeita do Bereshit ao Apocalipse. Não, a hora agora é de corrigir rapidamente. É a hora da meia-noite. À meia-noite a porta vai fechar, a graça vai terminar. Ou você corrige ou não corrige. Mas examinai os espíritos. Você examinou os espíritos? Ou você já foi crendo no espírito que te fez crer em Cristo? Presente grego, crer em Jesus, presente romano? Eu também sou um espírito aqui agora. Eu tenho um corpo, alma e espírito. Agora examina o que eu estou pregando. Eu não estou pregando Cristo grego e nem Jesus romano. Estou pregando Yehoshua Mashiach. Mashiach Yehoshua, Ionan, João 4:22. A salvação vem dos Ihudim, dos judeus. Examina, julga. Foi o que Ionan, João disse, examinar os espíritos, para ver se eles são de Deus. Que todo espírito hoje que tem igreja, traz uma doutrina. Tem doutrina que é do diabo, é maléfica, não? E Ionan diz aqui, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Estou lendo a Bíblia. Todo espírito que confessa que Yehoshua é o Mashiach, em carne é de Deus. Pronto, está a prova aqui. Se não confessou e Yehoshua que veio em carne, então se não confessa não é de Deus. E se confessar Jesus Cristo, aí é que não é de Deus. Aí está te levando para Roma, a cidade das 7 colinas. Está te levando para dentro da igreja católica. Não vê que para um espírito entrar em você, basta você parar. Somente é neutra, diz o William Branham. Maior batalha jamais pelejada. Nem o Criador, Deus, nem o diabo leva vantagem. É para quem você abrir a porta do seu espírito, que é somente terreno neutro. Toda guerra mundial é lutada num terreno neutro. A sua mente é o lugar aí da guerra. Ela é neutra. O que você fará eu não sei. Mas você já abriu a porta. E sua mente eu preguei aqui, baseado em William Branham, né? A mente é um ventre, né? Você já concebeu, engravidou, deu à luz, já deu à luz o pecado, não tem mais jeito. Tem gente que nunca vai largar Jesus. O latim, nome latim. Nunca vai largar Cristo, nome grego. Para receber o nome hebraico, Yehoshua Mashiach. Mesmo João dizendo aqui, ó. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh. Todo espírito que confessa que Yehoshua Mashiach veio em carne é de Deus.
Oh, mas então a coisa está baseada no nome, sim. Agora é no nome. Negou o nome. E Yeshua Mashiach não é salvo, não será salvo. Não é o que o Osmar fez aqui em Goiânia, pastor Osmar, em agosto de 1995, o primeiro encontro de pastores que eu participei em Goiânia, eu vi ele pedindo perdão por ter pregado o nome Yeshua e seguiu com Jesus em latim, porco. Ele mesmo diz que significa porco aí, ó. Numa pregação dele aí, eu tinha anotado aqui, né? Nomes, ó, pesquisa aí. Nomes hebraicos mudados para nomes gentios, do pastor Osmar, de Franca, né? Ele estava com o nome Yehoshua. Ele negou. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. O filho é Iud Rei Vav. O pai é Iud Rei Vav Rei. YHWH. Vamos saber a partir de agora quem é de Deus. Eu acredito que vai ser poucos, né? Aquele que confessa o filho também tem o pai, né? Eu e o pai somos um. Dessas doutrinas estão sendo derrubadas. William Branham nos deixou numa posição de avançar. Você pode ficar parado onde você está e você pode prosseguir, avançar, né? Vamos ver, a fé vem, Romanos 10, 17, pelo ouvir a palavra do Mashiach, né? A pregação verdadeira. Vamos ver o que vai acontecer, né? William Branham diz, eu não sou unicista. Porque eles tentam fazer Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente num só ofício, em lugar. É como o seu dedo. Aí eu lembro assim, Jesus não poderia ser seu próprio pai. Ele tinha um pai. Ele era filho. Ele tinha um pai. Sim, o pai estava nele, dentro dele. Sim, na cruz ele exclamou lá, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Espírito de Deus, Ruach HaKadosh, estava nele sem medida, João capítulo 4. Se o Pai não se retira dele, ele estava pendurado na cruz até hoje, no Calvário. Ele não poderia morrer. O Espírito de Deus, Ruach HaKadosh, estava nele sem limite, em plenitude ali. E veja que o Pai se retira dele, e aí o Filho sozinho, toda a condenação, todos os pecados dos homens, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele foi moído como um cordeiro, uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, os lobos ali, vestidos de farisaísmo, saduceísmo, de zelotes, de sacerdotes ali, levou a crucificação e ainda disse, tu és o Mashiach, não é o Cristo. Hebreu fala hebreu, grego fala grego, romano fala latim, português fala português, espanhol fala espanhol, hebreu fala hebreu, se tu és o Mashiach, desce da cruz. Ele estava terminando a missão, Isaías 53, né? Ele tinha que ir para o madeiro, o sacrifício, e Ronã, João Batista, no Jordão, batizou ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho. E o Pai, uma voz ecoou no céu, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Tal como quando os gregos disseram a Filipe, queremos ver o Senhor, queremos ver Yehoshua. E ele disse, Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Já o tenho glorificado. Eles ouviram um trovão. Era a voz do Pai. E o glorificarei ainda mais uma vez. Ele é o Senhor. E é o Yeshua Mashiach das 7 glórias. Cabeça, cabelo como neve, rosto como sol, olhos como chama de fogo, uma espada de 2 gumes, fios em sua boca, voz
como de muitas águas, um cinto de ouro, atravessando seus peitos 7 estrelas, na sua mão direita, pés como de bronze. No Monte Hermon, ele mostrou uma glória. Pedro, Kefas, Jacob, Tiago e Eronan, João caiu desmaiado diante de Yehoshua, Elias e Moisés. Mas em Apocalipse 1, ele mostrou as 7. Para Eronan, que caiu morto. Yehoshua teve que reviver João e Eronan, porque ele viu as 7 glórias, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Mostra-nos o Pai, Yehoshua, Senhor Yehoshua. Felipe fez a pergunta. É o que basta. Ô, Felipe, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas ele diz em João 17, Yehonan 17, 11, eu vou voltar para meu Pai. O que é isso? Até o William Branham explicou isso. Ele voltaria a ser a coluna de fogo. Porque o Pai é Deus sobre todos, um ofício. Em meio a todos, sobre todos é Pai, em meio a todos é Filho. Em todos, se o grão de trigo não cair por terra e não morrer, não pode frutificar, dar frutos. Mas se cair por terra e morrer, vai produzir muitos frutos. Era necessário ir ao Calvário. Era necessário morrer. Era necessário ressuscitar. Já não estou no mundo, João e João 17, 11. Mas eles permanecem no mundo. E eu volto a ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome. Ou seja, ele ia regressar a ser o que ele era lá no Monte Sinai, na Arábia Saudita, viu? Não é no Egito, não. Leia Gálatas capítulo 4. O Sinai, Monte Sinai é na Arábia. Do príncipe Bin Salmão, do rei Abdullah. A Igreja Universal faz campanha da fogueiração do Monte Sinai no Egito. Mas não é no Egito, não. Como que seria no Egito? Se Israel tinha saído do Egito com Moshe, com Moisés, para que Israel iria numa montanha no Egito, se estava fugindo do Egito, pelo Mar Vermelho, na Arábia Saudita? E aí essa narrativa falsa. Você vai fazer caravana, peregrinação em Israel, passa no Monte Sinai no Egito. Isso é falso. É na Arábia. É na Arábia Saudita, mas ninguém tem coragem de ir lá fazer fogueira santa, porque lá eles têm uma maquininha, que se eles pegar os muçulmanos, os que seguem o Corão, que lá tem Meca, né, a Pedra Preta, onde todo muçulmano vai uma vez na vida, tem medinho onde está a sepultura de Maomé, se pegar alguém com uma Bíblia lá é pena de morte, ou enfia sua mão dentro de uma maquininha e tritura. Lá Macedo não vai. Peregrinos não vão. Porque tem medo do Islã, não? Dos islamitas, dos muçulmanos, não tem coragem de ir, não. Aí inventaram dizendo que o Monte Sinai no Egito. Mentira. Mentira. Mas quem gosta da mentira aceita, não? Simplesmente aceita. Olha, eu estou terminando a minha palavra nesta hora. Mas Apocalipse 22, 9, e antes que se lançou aos pés do Malache lá, do anjo, para adorar, e o anjo diz, é a Deus, não me adore. É a Deus que deves adorar. Como também está em Apocalipse 22, 9, 2 vezes, né? Não me adores, é a Deus que deves adorar. Foi como eu disse aqui, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração, mas se tratando do eterno, ele não é um objeto, ele é um ser, né? O Pai é um ser. E é ele que deve ser adorado, né? É um ser sobrenatural. A pessoa pode fazer um objeto, um carro, uma casa, até as criaturas. Animais, homens e mulheres podem adorar, né? Idolatrar, né? Mas o único que deve ser adorado é esse ser sobrenatural, né? O Criador, né? Foi isso que Yehoshua fez. É para isso que a Bíblia leva. Eu já expliquei aqui que esse ser habita dentro do Filho, porque no Filho, naquele corpo, há um só corpo, é o corpo de Yehoshua, há um só Espírito. É o Espírito de Deus, Roa HaKodesh,
Dentro desse corpo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém vai encontrar o Pai fora do Filho. Ou o Filho fora do Pai. Né? Porque o Eterno vive dentro do seu Filho. Eu quero só ler uma escritura que eu anotei aqui para terminar. Né? Que é Ronan, capítulo 14, versículo 23. O que ele diz aqui? Ele diz aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E meu Pai o amará, e a ele viremos, a essa pessoa. Viremos aqui é plural. Né? E a ele, dentro dessa pessoa, viremos, e nele, nessa pessoa, nesse homem e mulher, que me ama, que guarda a minha palavra, está dizendo, eu e meu pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada, né? Faremos morada, estabeleceremos morada, olha, que Jeová, Yud Rei, Babiei, YHWH, o Pai, e o Filho, Yehoshua, Yud Rei, Vav, YHW, abençoe essa palavra nesta hora, no coração dos filhos e filhas do Criador. Amém.